Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Reis Cardoso e eu desenvolvi meu estágio obrigatório na empresa Nemabio, que é um laboratório de pesquisa agronômica. Esse laboratório, ele fica na cidade de Sinop, Mato Grosso. Nesse laboratório, a gente desenvolvia análises nematológicas, que é um do principal foco do laboratório, e análise de semente. Eu vou falar um pouquinho sobre análise nematológica. A análise nematológica, ela está sendo de extrema importância para diagnose de doenças causadas pelos nematóides nas culturas agrícolas. Os nematóides, eles são vermes microscópicos que estão presentes no solo e na água, parasitando animais, insetos e as plantas. Nas plantas, eles podem parasitar tanto as raízes quanto a parte aérea. Os fitoparasitas apresentam uma estrutura chamada estilete na sua região bucal, onde essa estrutura ela é utilizada para perfurar as células das raízes ou a parte aérea da planta, podendo também ser utilizada para liberar toxinas. Esse estilete é essa estrutura aqui, que eu estou mostrando com a seta. Em alguns nematóides, essa estrutura pode ser um pouco menos visível que essa aqui. Depois eu vou mostrar a foto de alguns nematóides que nós observamos nas análises que fizemos. Como eu disse anteriormente, as atividades desenvolvidas no laboratório foi a análise nematológica, que consiste na extração e quantificação dos principais gêneros de nematóides, e a análise de sementes, que é a germinação em rolo de papel e o tetrazóleo. Na análise nematológica, as amostras chegam ao laboratório em sacos plásticos, onde o solo e as raízes devem estar juntos, porque a raiz ela depende do solo para não secar e assim evitar alterações nos resultados. É de extrema importância que as amostras cheguem identificadas e que o protocolo seja feito com atenção para que não haja resultados trocados. O protocolo ele consiste em numerar e identificar cada amostra. Após o protocolo ser feito, é hora de separar as amostras. A separação é feita em becas de 250 ml, onde após homogeneizar a amostra, a gente coleta cerca de 100 centímetros cúbicos de solo, que é aproximadamente 100 ml. Então, a gente separa também da amostra a raiz. Então, a gente vai separar uma amostra de solo e uma amostra de raiz de cada amostra que chega. Todos os beckers que a gente for separar de amostra, eles têm que estar devidamente identificados, para que não haja o risco de trocar a amostra. Na extração do solo, a gente utiliza peneiras de tamanho 20 e 400. E na extração da raiz, a gente utiliza peneiras de 20 e 500. Na extração do solo, o método utilizado foi o de Jenkins, que consiste em pegar a amostra de 100 centímetros cúbicos que a gente separou, colocar em um becker de 2 litros, a gente vai completar esse becker com água, vamos destorroar e mexer bem. Após fazer isso, a gente vai verter essa água nas peneiras de 20 mesh, que vai estar sobreposta na peneira de 400 mesh. É necessário a gente repetir esse processo 3 vezes. E após concluir esse processo, a gente vai colocar o que ficou retido na peneira de 400 mesh de volta no becker. Na extração da raiz, a gente vai utilizar o método de Cullen e DeHart, onde após a separação da raiz, a gente vai lavar ela e vai cortar ela. Depois de lavada e cortada, a gente vai pesar 5 gramas, que é o que a gente vai utilizar.
Feito isso, a gente vai preparar uma solução de hipoclorito de sódio, que vai ser 400 ml de hipoclorito de sódio em 1 litro de água. Depois que a gente preparar essa solução, a gente vai colocar a amostra cortada no liquidificador. A gente vai colocar um pouco de hipoclorito de sódio. Esse pouco é só para ajudar a bater a amostra. E a gente vai bater essa amostra de 20 a 30 segundos. Após a gente bater a amostra no liquidificador e está bem batida, a gente vai verter essa solução na peneira de 20 mesh, sobreposta na peneira de 500 mesh. E vai lavar bem, para que a solução de hipoclorito saia bem da amostra. Depois que a gente lavar bem, a gente vai voltar o que ficou retido na peneira de 500 mesh para o becker de 250 ml, que estava identificado. Depois que a gente fazer isso na raiz e no solo, a gente vai colocar meia colher de caulin em todas as amostras. Feito isso, a gente vai passar para a parte da centrifugação. Após a gente colocar o caulin em todos, é hora da gente levar para a centrífuga. A centrífuga tem entrada para 4 amostras, mas a gente pode também passar 2 amostras por vez, mas nunca a gente pode passar só uma amostra ou 3 amostras. Os potinhos da centrífuga, eles precisam estar iguais, com o nível da água e a densidade, para evitar que a centrífuga se desregule. Com a amostra homogeneizada, a gente vai passar elas para o tubo da centrífuga, a gente vai completar com água e vai homogeneizar. E depois a gente vai levar para a centrífuga por 5 minutos a 1.800 RPM. Esse processo, ele tem a finalidade de juntar as partículas e sedimentá-las. Aí aqui tem as fotos dos processos que eu falei da extração do solo. Aqui tem as fotos do processo da centrífuga. Então, após os 5 minutos que a gente passar na centrífuga, a gente vai tirar os tubos e vai voltar ele para o suporte. E o sobrenadante que ficou nas amostras, ele vai ser descartado. A gente vai jogar a água fora e vai sobrar uma amostra que vai ficar sedimentada lá embaixo. Aí após esse processo que a gente jogar a água fora, a gente vai preparar uma solução de sacarose, que consiste em ter 454 gramas de açúcar e a gente vai completar com água até chegar em 1 litro. Então, vai ser 450 gramas de água e a gente vai completar 1 litro de água, sem mexer. Depois que a gente completar 1 litro de água, a gente vai mexer e dissolver bem. E depois a gente vai colocar em cada amostra que passou pela primeira centrifugação. É de extrema importância, com a ajuda de um bastão de vidro, a gente mexer bem para dissolver o calim que ficou presente na amostra. Então, a gente vai passar pela segunda centrifugação. Dessa vez, vai ser por 1 minuto a 1.800 RPM. Dessa forma, os nematóides eles são separados dos resíduos de solo devido à diferença de densidade. Após esse 1 minuto, a gente tem que fazer de forma rápida a lavagem desse sobrenadante. A gente vai verter o sobrenadante, que nesse sobrenadante vai conter os nematóides. A gente vai verter ele na peneira de 500 mesh, pequena, e vai lavar bem com água corrente, para tirar toda a sacarose. Porque essa sacarose, ela pode danificar as estruturas do nematóide, que vai dificultar na contagem deles. E depois que a gente lavou bem, a gente vai colocar de volta no becker de 250 ml o que ficou na peneira. E a gente vai passar para um tubo de vidro e levar para a identificação dos nematóides. Esse processo da centrífuga, a gente vai fazer ele tanto para o solo quanto para a raiz. O processo é o mesmo. O que muda é na hora da extração.
A centrifugação é a mesma para eles. Na identificação, os principais nematóides que nós encontramos nas amostras foram o nematóide anelado, que é o Mesocriconema, o nematóide espiralado, Helicotylencos de Ristera, nematóide das lesões, Pratylencos e Pratylencos brachiurus, nematóide das galhas, que é o Meloidogene spp, nematóide do cisto, que é o Heterodera glycinis, e o nematóide reniforme, que é o Rhotilencos reniformes. Esse nematóide é o Mesocroquinema xenoplex. Ele é um nematóide que não causa danos ainda para algumas culturas importantes. E, na identificação, eu tirei foto dele para passar para vocês. Esse é o Helicotylencos de Ristera. Esse é o Pratylencos zea e o Pratylencos brachiurus, Meloidogene, Heterodera glycine e o Rhotilencos reniformes. Vocês conseguem ver que cada um tem alguns métodos para identificá-los. O Rhotilencos, ele tem essa formazinha de um C, e a cauda dele é um pouco fina. Então, você consegue identificar o Rhotilencos do Heterodera, que tem o seu estilete bem marcado e a cauda fina, parecendo um chapeuzinho de bruxa. Esse o Meloidogene, que ele é bem delicado. Ele tem a cauda fina e você quase não consegue ver a presença do seu estilete. O Pratylencos zea e o Pratylencos brachiurus, eles têm o seu estilete bem marcado. A gente identifica um do outro que um estilete é um pouco menor do que o outro, e um é mais fininho, e o outro é um pouco mais... Ele começa um pouco grosso e depois termina afinando sua cauda. E esse é o Helicotylencos, ele faz essa volta. Ele faz essas... E a cauda dele parece um dedinho. Então, assim, para identificar eles, a gente tem que pegar esses macetinhos para conseguir identificar com clareza.